tópico de hoje, né, está integrado, diz respeito àquele conjunto que nós já iniciamos. Ao mesmo tempo, é uma referência, um desenvolvimento de um tema que nós começamos a examinar com alguns textos anteriores, acho que 2 sessões atrás, né? Bom, o ponto de partida que eu queria sugerir diz respeito a essa constatação, né? Nas 2 ou 3 últimas décadas, uma série de mudanças políticas que ocorreram em escala mundial, né, em diferentes países, acabaram afetando tanto o panorama das novas como das velhas democracias, ainda que de maneira diferente. Esse aqui é o ponto que que tem relação com o nosso tema, né? As mudanças, alguns autores têm referido ao tema da globalização. Aqui a chave é simples, né? A globalização supostamente desloca poder do plano nacional para o plano internacional, debilita, enfraquece os estados nacionais, né? Isso levaria a, digamos, mudanças no que diz respeito ao modo de relação dos membros da comunidade política, dos cidadãos com o sistema. Houve também, em vários casos, né, uma visível deterioração do sistema partidário, um processo de burocratização de partidos, né, com déficits no sistema de representação. Bom, o que emergiu desse panorama é o que vários autores, principalmente a Pippa Norris, que tem um livro mais importante chamado Critical Citizens, né, em torno do tema, a Pippa Norris que caracterizou, mas não só ela, isso já vinha de uma caracterização bastante acentuada de outros autores, né, como o fenômeno da desconfiança política. A desconfiança apareceu nas várias pesquisas, né? Pega as pesquisas do World Value Survey, ou do Latino Barômetro, ou desse novo barômetro que é o LAPOP, dirigido pelo Mitchell Sellinson, da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Nessas várias pesquisas, quando nós olhamos as questões que são submetidas, né, aos entrevistados relativos à confiança, os índices de desconfiança são muito altos, né? Aqui o panorama é interessante, o panorama é controverso, né? Se nós pegarmos os países de democracia consolidada como base para análise comparativa, né, até meados dos anos 60, início dos anos 70, os indicadores eram de 2/3 de confiança contra 1/3 de desconfiança. Desconfiança de governo, desconfiança de instituições, desconfiança de partido. Tá. Isso se inverteu a partir de meados dos anos 70. No caso, em muitos países de democracia consolidada, Estados Unidos principalmente, mas também Inglaterra, França, alguns outros países chamados centrais, né? No caso dos países das novas democracias, na verdade, né, a fundação de um novo regime político suscitou e suscitava, em vários casos, a ideia, a noção de que a refundação, em alguns casos, ou a fundação, em outros, né, poderia trazer níveis de crença, de ligação, de adesão mais forte. E, de fato, como nós vamos ver nos dados para frente, a adesão propriamente nominal ou normativa, se vocês quiserem, né, ao regime democrático é alta e ela vem crescendo, né, inclusive no Brasil, cresceu bastante, né. O problema é que essa adesão, ela contradita, ela contrasta com índices muito altos de desconfiança, especialmente das instituições de representação. É uma coisa curiosa, né? Porque a maior parte das instituições tem níveis altos de desconfiança, governo, justiça e tal, mas as 2 instituições em que o fenômeno da desconfiança é mais larvar, por assim dizer, por um lado, partidos políticos, por outro lado, o Congresso Nacional. Quer dizer, claramente tem um problema aqui no que diz respeito, não é, à dimensão da representação, não é?
O ponto, entretanto, desse que eu estou chamando de ponto de partida, o ponto curioso, paradoxo, que nos leva a avançar a discussão, é o fato de que, no entanto, o fenômeno provocou padrões diferentes de resposta nas democracias velhas e nas democracias novas, né? Enquanto nas democracias chamadas consolidadas, um conjunto de novas atitudes políticas emergiu em resposta à desconfiança, formas de participação novas na vida pública, reforma das instituições, em alguns casos, até como o Japão e Itália, reorganização do sistema partidário, né? Por bem e por mal. Eu não quero entrar no mérito agora se os partidos que surgiram eram melhores ou piores, não é disso que se trata. Mas o ponto importante é que o fenômeno da desconfiança gerou, em alguns desses partidos, uma reação que frequentemente A Pippa Norris tem um livro muito interessante, um dos últimos livrinhos dela, que chama-se Fênix Ressurgida, né? Ela faz usa essa simbologia para mostrar que a participação ressurgiu, né? E ela mostra como em muitos desses países não apenas houve reformulação do sistema partidário, às vezes engajamento da população no sentido de propor reformas do sistema político, por exemplo, ampliação dos mecanismos de democracia semidireta, etc., etc., etc. Há um contraste com a situação das novas democracias, em que os índices mais claros mostram, primeiro, os cidadãos tendem a se afastar da política. Há uma diminuição propriamente do interesse, né? Quase um rechaço em alguns casos, né? E, embora a maioria tenha os níveis de adesão normativa, do significado normativo do regime democrático sejam crescentes, há um sentimento de frustração com o desempenho propriamente das instituições democráticas. Aqui nós vamos ver para frente, aqui tem uma distinção entre o desempenho das instituições e o desempenho propriamente de governos ou de lideranças específicas. São duas coisas que, analiticamente, é preciso distinguir para entender bem o que significa esse fenômeno. Bom, isso produz, os dados mostraram que produz um fenômeno de desconfiança que aparece nos dados associada à desconfiança com sentimentos negativos sobre a eficácia política que as pessoas sentem que tem no sistema. Frequentemente elas colocam em dúvida se a participação delas, se a voto, se mecanismo de participação afeta alguma coisa, né? Com níveis mais baixos de interesse político, participação cívica que tende a diminuir em alguns casos, né? E, como eu próprio constatei em pesquisas realizadas na América Latina e no Brasil, aproximadamente 30% que tende a uma imagem, a uma preferência de democracia sem partido e sem parlamento. Quer dizer, o fenômeno da desconfiança gera essa síndrome, o que não é pouca coisa, né? O que nos leva à necessidade de pensar o problema. Pensar e, de alguma maneira, entrar nesse debate sobre o que significa as atitudes do público quanto a governos e instituições, né? Que, na verdade, é uma coisa que vem de algum tempo. Em toda a literatura da cultura política, o tema já estava inscrito, a relação das atitudes dos cidadãos com o regime. Mas isso foi reatualizado, eu diria, particularmente nas obras de autores como... Bom, eu disse aí o Engelhardt, a Norris, a Pippa Norris, mas podia ser também o Robert Putnam. Pelo menos esses três autores, em linhas analíticas que têm ponto de contato, mas que vão em direções diferentes, também chamaram a atenção, né, contribuíram para esse debate, né? Eu diria que do debate, se a gente sintetizar o que os vários autores estão dizendo, as questões mais importantes que emergem são essas duas que estão listadas aí, né? Qual o impacto que os indicadores de confiança exercem sobre as instituições políticas, né? Desconfiança ou confiança das instituições? O impacto que tem sobre o funcionamento do regime, por um lado, né? Por outro lado, se os indicadores de confiança e desconfiança expressam uma reação, alguns autores argumentam que poderia se admitir a hipótese que a desconfiança é uma reação saudável em vista, digamos, se vocês devem se lembrar das nossas discussões do início
do nosso curso aqui, da nossa discussão do conceito de democracia, né? A perspectiva liberal que, num certo sentido, nasce de uma desconfiança em face do abuso no poder. Alguns autores dizem, bom, pode ser que seja simplesmente uma reação nesse sentido, não é? Uma espécie de pé atrás, de uma precaução diante do fato de que as pessoas não têm muitos instrumentos, muitos mecanismos para controlar a maneira como os sistemas de governo que afetam as suas vidas funcionam. Desse ponto de vista, seria poderia ser uma reação, digamos, saudável, né? E os outros autores que, ao contrário, sinalizam que a perda da crença dos cidadãos nas principais instituições da democracia representativa pode significar uma perda propriamente do ponto de vista da legitimidade do regime, né? Bom, há uma questão que eu chamei aí de analiticamente obscura, que decorre deste último texto da Pippa Norris, que aliás, é um texto que está publicado na internet, é fácil de ter acesso, né? Eu estava comentando aqui antes de iniciar a aula, uma série de autores agora colocam todas as suas coisas na internet para acesso gratuito. O livro inteiro da Pippa Norris, de 2011, que é uma coisa assim, Critical Citizens Revisited. Quer dizer, ela voltou ao volume da Critical Citizens, mas agora com dados mais recentes, né? E ela então coloca, um dos problemas que ela levanta é exatamente esse. Num certo sentido, essa contraposição. Será que o efeito, a distinção que pode ser feita entre o apoio público a princípios democráticos e o apoio a resultados objetivos da democracia seria uma maneira de resolver ou, de alguma maneira, de oferecer uma contrapartida para os índices de desconfiança, né? Quer dizer, a pergunta se desdobra na questão seguinte: a adesão aos valores democráticos que foi se universalizando, e essa universalização tende a se ampliar ainda mais agora, né? Mas que atingiu a maioria dos regimes que, num certo sentido, se reivindicam democraticamente. Então, se vocês olharem de novo aqui os dados da World Value Survey, Latino Barômetro e... Bom, Latino Barômetro é o único dos barômetros que é um pouquinho mais baixo no caso da América Latina. Fica perto de 60% as adesões à definição de que a democracia é o melhor regime, né? Mas em todos os outros indicadores, o barômetro europeu, o barômetro asiático, mesmo no barômetro africano, né, os índices são, em geral, em torno de 2/3 apoiam nominalmente a democracia, né? Enquanto você tem depois aqueles valores muito altos, né, perto de 80%, mais de 2/3, que desconfiam das instituições, o que suscita essa dúvida. Será que isso está corroendo as expectativas imediatas em relação ao regime e, ao mesmo tempo, a legitimidade, ou isso pode ser interpretado de uma outra maneira? Bom, eu agreguei aí a essa questão uma pergunta que vem já agora da abordagem da qualidade da democracia. Em que medida práticas de corrupção e de nepotismo na avaliação pública do regime agrava essa percepção da legitimidade? Agrava num sentido, porque afeta, em particular, a motivação de participação e a percepção que as pessoas têm sobre efetividade dos direitos de cidadania, né? Quer dizer, são questões que, com a emergência do fenômeno, nós temos que nos colocar, nós temos que, de alguma maneira, formular como problemas para tentar dar uma resposta para esse quadro. É evidente que nessa discussão retoma o conceito esse debate, de alguma maneira, recoloca no centro da discussão o conceito de legitimidade e, claro, por decorrência, os processos de legitimação das novas democracias. O que acontece? Como é que ocorre esse processo de legitimação, né? E a minha observação aqui é que quando nós nos inclinamos para examinar os modelos analíticos que se ocuparam do desempenho desse conjunto de regimes mais recentes, né, em comparação com as democracias consolidadas, vem uma situação que é relativamente complexa, eu diria, e paradoxal. Por quê? Porque ao lado de sinais de deslegitimação de velhas democracias, diminuiu muito, por exemplo, nos países europeus consolidados, mesmo nos Estados Unidos, a adesão a partidos, né? Em alguns casos, diminuiu a participação, cai o turnout, a participação nas eleições, né?
Então você tem componentes que poderiam ser interpretados como deslegitimando. Mas isso, num certo sentido, digamos que ocorre em contraposição à situação em que a democracia, ao contrário, ela é, de uma maneira mais ou menos generalizada, ela é percebida como um efeito positivo em outras regiões do mundo, particularmente naquelas em que ocorreu mudança, e que a mudança foi no sentido da democracia. Quer dizer, é um cenário meio contraditório, o que significa que o fenômeno da desconfiança pode estar produzindo soluções de natureza diferente. Nós temos que, de alguma maneira, pensar, não é, para poder entender o fenômeno, pensar nesse desdobramento, nesse caminho que vai em duas direções diferentes, né? Bom, a observação é que o fenômeno, devido ao fracasso de diferentes modelos autoritários de regime político, como ocorreu em várias situações agora recentes no norte da África, no Oriente Médio, faz a mudança, mas isso por si não assegura, não é, de que necessariamente os países que emergem emergem numa feição, numa estrutura de natureza democrática, né? Bom, o fenômeno mostra, de qualquer jeito, eu diria, que a noção de legitimidade, se nós tomarmos a noção de legitimidade como referida a um conjunto de atitudes que diz respeito às instituições, né, que, é claro, tendo em vista, levando em conta de que essas instituições são as consideradas as mais apropriadas estrutura de governo, de autogoverno, por uma dada sociedade num determinado momento da sua história. Mas quando você tem isto, né, que frequentemente significa as sociedades terem passado por processos de constitucionalização, de consenso normativo razoável estabelecido na Constituição, não é? O problema da legitimidade, o problema da legitimação reaparece como um critério de análise importante para entender propriamente a dinâmica da política, né? A questão reatualiza, portanto, a indagação da literatura que vem trabalhando sobre esse tema, sobre o papel da confiança no funcionamento do regime democrático, que nos leva a uma necessidade, a uma exigência de como definir o conceito, né? Bom, eu começo definindo o conceito por essas questões que são mais simples. Quer dizer, eu queria propor que nós partíssemos daí. A confiança é uma atitude, confiança é um gesto, é um ato, né? Ela consigna, digamos assim, designa um procedimento, uma segurança de procedimento em face de algumas circunstâncias que afetam a vida normal das pessoas. Em particular, que afetam as expectativas que as pessoas alimentam a respeito do comportamento dos outros, né? Quer dizer, de que maneira a ação, o comportamento desses outros, né, assegura que interesses, aspirações vão estar preservados ou não. Confiança, em última análise, é isso, né? Nas ciências sociais, o conceito apareceu associado, né, com preocupações que a gente poderia dizer estão relacionadas com quadro de processos informais, através dos quais as pessoas enfrentam, digamos assim, o que eu chamaria de incertezas e imprevisibilidades que decorrem da complexificação da vida social e política. Quer dizer, nitidamente, digamos assim, um fenômeno da modernidade e dos desenvolvimentos, a consequência, não é, do mundo, contemporaneamente, do mundo que crescentemente se globalizou, que se tornou mais interdependente, e cujos avanços tecnológicos afetaram profundamente os mecanismos de comunicação social e política na sociedade. Nessa situação, você tem mais imprevisibilidade, você tem mais incerteza, você tem mais dificuldade, né? Nós temos mais dificuldade das pessoas comuns entenderem de que se trata, o que está ocorrendo, que decisões estão sendo tomadas, qual a natureza das decisões. Bom, é nesse terreno, é nesse caso, né, que, digamos, reconhecidamente, a situação implica um quadro de conhecimento limitado das pessoas comuns no que diz respeito a decisões que afetam a sua vida. É nesse contexto que a confiança apareceu no debate das ciências sociais como uma chave capaz de responder alguns desses desafios, né? A premissa com que o conceito emerge, não é?
em parte está ligada ao fato de que a demanda por coordenação social, que se nós pensarmos desde Hobbes, toda a evolução da formação do Estado moderno, né, contemporaneamente ela se reatualiza em algumas exigências que envolvem, por um lado, a ideia de cooperação e, evidentemente, a ideia de coordenação. Cooperação social e coordenação, né? Quer dizer, num certo sentido, as pessoas comuns são chamadas a cooperarem e se deixarem coordenar para que desafios coletivos possam ser realizados pelo Estado, né? Quer dizer, o Estado tem uma capacidade de imposição, né, enforcement da lei, uma série de questões que dá o que alguns autores chamaram de relativa autonomia da sua capacidade de atuação, mas, em parte, ele depende de ter a aquiescência, né, de ter a adesão das pessoas para realizar funções de coordenação e, principalmente, funções que envolvem cooperação social. A ideia é que a confiança aparece, num certo sentido, como um atalho, não é? Como uma possibilidade diante dessas adversidades e imprevisibilidades, né, que caracterizam a complexidade do processo democrático, para que as pessoas possam, de alguma maneira, digamos assim, na atitude de confiança, não é, poder, de alguma maneira, minimizar incertezas e imprevisibilidades. O conceito vem sendo usado para designar, portanto, fenômenos que, mesmo envolvendo o risco das pessoas não poderem ter, em última análise, 100% de segurança das coisas que vão acontecer, né, mas que envolvem situações que reivindicam a coesão que é necessária ao funcionamento de sociedades complexas, desiguais, diferenciadas, né, e que, num certo sentido, se colocaram o problema de se autogovernar. Quer dizer, é claro que isso é tipicamente do quadro das características, da natureza do sistema democrático. Essa imprevisibilidade, essa incerteza é própria do sistema democrático, né? Nos sistemas que são dirigidos autocraticamente, você sempre tem, entre os setores de elites que dirigem, você tem níveis de autonomia, mas do ponto de vista da relação com a sociedade, os níveis de imprevisibilidade são muito menores, porque as decisões são tomadas de cima para baixo, não tem mecanismos de contestação no sentido do DAO, não só de organizações que contestam, que competem, mas não tem possibilidade de expressão de forma... Então, digamos assim, os graus de certeza e de previsibilidade são maiores nos sistemas autocráticos. No sistema democrático, ao contrário, a sua característica fundamental, nisso eu acho que tem um artigo célebre do Adam Przeworski, publicado no estudo SEBRAP, ele tem toda a razão. A democracia é o sistema em que ninguém tem certeza de qual vai ser o resultado. Dada a natureza do sistema, não é? Dada a natureza de funcionamento, o grau de competição e a entrada de atores que nunca os atores vão entrar num quadro de uma homogeneidade total de interesses, de objetivos e de aspirações. Eles entram com perspectivas que são totalmente diferenciadas. Neste quadro, a incerteza, não é, só tem uma possível contrapartida, de você ter algumas normas, algumas regras institucionais que criam condições de funcionamento do sistema. Essas normas e essas regras, que lá na origem, na origem liberal, né, da luta contra o abuso do poder, gera desconfiança, aqui tem que ser pensado num registro de confiança. Digamos assim, essa é a ideia, né? Bom, eu faço referência a alguns autores que, de alguma maneira, tanto autores mais do campo da sociologia ou da sociologia política, como o Luhmann, o Giddens, o Stompka e o Karl Ossoff, até autores que são fundamentalmente da área da ciência política, como o Mark Warren, o Russell Harding, Margaret Levy e o Charles Tilly, né? Todos eles trataram da confiança, desconfiança, como uma chave central para tentar explicar, para tentar entender este quadro que seria atípico do sistema democrático. Bom, ainda assim, eu acho que vale a pena levar em conta que tem duas abordagens mais importantes pensando o problema. A abordagem da escolha nacional parte da ideia de que a confiança envolve uma expectativa racional das pessoas que confia no curso da ação dos outros, os outros que são objeto
da sua confiança. Quer dizer, digamos, o desdobramento aqui é o seguinte, a imprevisibilidade humana e o fato de que o comportamento humano não pode ser nunca completamente controlado, a interação não é suficiente para controlar, né? Qualquer que seja a interação. A não ser em situações limite de violência, de uso da violência, em que o Estado, a polícia tem que intervir, a interação tem um grau de liberdade. Bom, então, o que significa que sempre gera risco de dano, de vulnerabilidade na visão dos racionalistas, né? Risco de dano, de vulnerabilidade de que quem confia está colocado numa situação de certa dúvida diante daquele que é o objeto, é o depositário da confiança, né? O Russell Harding sugere que a única possibilidade de controlar essa situação seria aquela em que se supõe que não haveria abuso de confiança, ou seja, quando, num certo sentido, há um encapsulamento dos interesses das duas partes. Quer dizer, uma situação que encapsula interesses de ambas as partes, não é? Ela envolveria uma escolha racional. Eu confio porque eu tenho segurança de que o encapsulamento leva em conta um pedaço do meu interesse que se articula com o interesse do outro em quem eu estou confiando. O Harding diz, bom, nesse caso tudo bem, poderia haver, seria racional confiar, né? A confiança interpessoal envolveria, portanto, situação em que haveria interesses mútuos que aparecem, emergem como produzindo benefício comum dos dois lados e, portanto, eliminando riscos de abuso da confiança. Mas o Harding vai mais adiante. Ele diz que, fora desse quadro, dessa situação, não há como, digamos assim, justificar, não há como aceitar a ideia da confiança, né? Ele rechaça qualquer possibilidade, ele exclui qualquer possibilidade que a confiança interpessoal possa ser estendida do plano das pessoas para a esfera das instituições. O argumento aqui é um argumento simples. As instituições são objeto digamos assim, são objetos inanimados, né? Não têm vida própria. São objetos impessoais e fundamentalmente controlados por responsáveis, burocratas distantes, que são desconhecidos das pessoas comuns e, portanto, estão fora do seu controle. Não tem aquela margem possível de previsibilidade, não é? De resposta que seria dada numa relação pessoal, em que você confia no seu médico, você confia no cara de quem você costuma comprar automóvel, você confia no seu amigo, você confia em alguém da família. Não teria esse elemento dessa ligação que, num certo sentido, permite que o que é confiante controle o objeto da confiança porque conhece, tem um repertório. Ele diz, no caso das instituições, você não tem a menor possibilidade de acontecer isso, então não há por que confiar. Ele descarta, portanto, né, a possibilidade de estender a confiança interpessoal para o plano propriamente da natureza das relações, da ação que envolveria essa dinâmica que envolve disputa por interesses diferenciados, pelo conflito que seria próprio da política. O argumento, uma parte do argumento aqui é o seguinte, a política, por natureza, envolve um conflito de interesses. E numa situação de conflito de interesses, eu não posso nunca confiar no outro, né? Eu acho o argumento interessante, digamos, para discussão. Mas ele, evidentemente, exclui algumas coisas fundamentais, como nós vamos ver, e como a maior parte dos autores que rejeitam essa abordagem não consideram consensual. O argumento exclui, por exemplo, né, o fato de que a relação conflituosa na política não é puro conflito, ela é conflito, mas não é puro conflito, ela é um conflito mediado. Ela é um conflito mediado por escolhas, precisamente institucionais, que os atores fazem. Não é? Os atores fazem escolhas que significa que eles vão ser dirigidos autocraticamente, ou eles fazem escolhas que eles vão ser dirigidos democraticamente, né? Subordinados a regras e tal. Bom, ao fazer estas escolhas, isto num certo sentido, se eu puder usar essa expressão, eu vou usar duas expressões. Depois a gente... num certo sentido, isso domestica o conflito. A mediação institucional é uma domesticação do conflito. Se vocês quiserem, o outro termo para pensar isso é que isso significa que a natureza
das instituições no regime democrático, que é completamente diferente da natureza das instituições em qualquer outro regime, a natureza impõe alguns elementos no seu modo de funcionamento, no seu fluxo, não é, que interpela os participantes. Quer dizer, o funcionamento das instituições não é uma coisa completamente no ar, separado do conflito que está se dando. Não, num certo sentido, o funcionamento das instituições, ela dá identidades, ela domina, ela diz o que pode, ela diz o que não pode, ela restringe, ela amplia espaço. Como, aliás, nós estamos discutindo aqui agora o conflito na área do judiciário. Em última análise, a controvérsia que nesse momento está ocorrendo no interior do Conselho Nacional de Justiça, na sua relação com o Supremo Tribunal Federal e com membros do Ministério Público, é uma controvérsia sobre o limite do Conselho. Né? Até onde o Conselho pode ir, ele pode reprimir, não pode... Bom, isso significa que a ação política que está envolvida, ela não é um puro conflito, ela é um conflito domesticado. E é nessa medida, não é, que, diferente do argumento dos racionalistas, a confiança nas instituições implica, como eu disse, um atalho que diz respeito a uma aceitação ou uma adesão, ou de alguma maneira um elemento que qualifica o fato de eu aceitar esse funcionamento, diferentemente de outros funcionamentos que não seriam de natureza democrática. Né? O argumento dos que criticam a abordagem racionalista também vai numa outra direção. A decisão das pessoas de confinar não é sempre racional.